Você já ouviu falar que a tadalafila pode causar impotência? Parece loucura, não é? Afinal, esse medicamento é justamente utilizado para tratar disfunção erétil. Mas e se eu te dissesse que existem casos onde o efeito pode ser o contrário? Se você já tomou ou pensa em tomar tadalafila, precisa saber disso. O que eu vou te revelar pode mudar completamente a forma como você enxerga esse medicamento. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já usou tadalafila? Teve algum efeito colateral? Quero saber sua experiência. Fica comigo até o final porque o que eu vou te revelar pode mudar completamente sua visão sobre a tadalafila. Já deixa o like e comenta se você já usou esse medicamento. Você já ouviu falar que a tadalafila pode broxar? Sim, isso mesmo que você escutou. Um medicamento famoso por ajudar na ereção pode, na verdade, estar fazendo exatamente o contrário para alguns homens. Parece absurdo, né? Mas a verdade sobre isso pode te surpreender e eu vou te explicar exatamente o porquê. A gente sabe que a tadalafila é amplamente utilizada para tratar a disfunção erétil, e muitos homens relatam benefícios incríveis com o uso. Mas, ao mesmo tempo, há aqueles que experimentam efeitos colaterais inesperados, e um deles pode ser a perda da potência sexual. Mas por que isso acontece? O que está por trás desse efeito colateral que ninguém te conta? Será que você está usando da maneira errada? Será que existe um jeito mais seguro e eficaz de tomar esse medicamento? Agora pensa comigo, você começa a tomar a tadalafila esperando ereções mais firmes, maior desempenho e mais confiança na cama. Mas e se, com o tempo, você perceber que sua performance não está melhorando ou, pior ainda, que está diminuindo? Imagina a frustração. Você busca uma solução e acaba descobrindo que aquilo que deveria ajudar pode estar te prejudicando. Como isso é possível? Essa é a grande questão que vamos responder hoje, desmistificando tudo e trazendo à tona a verdade chocante sobre a tadalafila. E antes de seguir, comenta aqui embaixo se você já teve alguma experiência com a tadalafila, seja positiva ou negativa. Sua interação é muito importante para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e descubram a verdade por trás desse medicamento. Agora que já estamos aquecidos e com essa pulga atrás da orelha, vamos mergulhar fundo nessa questão. Vou te mostrar os fatores que podem levar a tadalafila a ter o efeito oposto ao esperado e, principalmente, o que você pode fazer para evitar cair nessa armadilha. Você acha que a tadalafila resolve o problema da impotência? E se eu te disser que, em alguns casos, ela pode fazer o oposto e piorar sua situação? Parece absurdo, não é? Mas essa é uma verdade que muita gente ignora até que seja tarde demais. E hoje eu vou te contar exatamente por que isso pode acontecer. Então fica atento, porque o que eu vou revelar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga esse medicamento. A tadalafila é um dos medicamentos mais populares para disfunção erétil, e muita gente acredita que basta tomar um comprimido e tudo estará resolvido. Mas a realidade não é bem assim. O que pouca gente sabe, e quase ninguém te conta, é que o uso inadequado desse medicamento pode levar a um efeito rebote, tornando suas ereções ainda mais fracas do que antes. Sim, você ouviu certo. Ao invés de te ajudar, ela pode acabar te deixando dependente para sempre, e isso é algo que ninguém quer, não é mesmo? E tem mais. Você sabia que existe um erro que muitos homens cometem ao tomar a tadalafila e que pode literalmente anular seus efeitos? Isso mesmo! Se você usa esse medicamento e não tem o resultado esperado, pode ser que esteja cometendo esse erro sem nem perceber. O problema é que, além de perder dinheiro, você pode estar prejudicando sua saúde e nem sabe disso. E o pior, muitas vezes o problema não está nem no medicamento em si, mas sim na forma como você está utilizando ele. Será que você está errando nisso também? Muita gente acredita que a tadalafila funciona como um passe de mágica, mas a verdade é que existem diversos fatores que podem influenciar na sua eficácia. Seu estilo de vida, alimentação, rotina de exercícios e até mesmo seu estado emocional podem determinar se esse medicamento vai realmente te ajudar ou se vai te deixar ainda mais frustrado. Aliás, já parou para pensar por que algumas pessoas relatam que a tadalafila fez milagres, enquanto outras dizem que não viram efeito nenhum? Isso não acontece por acaso, e eu já vou te explicar o motivo. E aqui vem a parte mais chocante. Se você toma tadalafila com frequência e percebe que está tendo dificuldades cada vez maiores para ter uma ereção natural, pode ser que seu corpo esteja criando uma resistência ao medicamento. Isso significa que, com o tempo, a dose que antes funcionava perfeitamente pode deixar de fazer efeito, e você pode se ver preso em um ciclo onde precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo resultado. Isso é perigoso e pode afetar não só sua vida sexual, mas também sua saúde de forma geral.
E aí eu te pergunto, será que vale a pena correr esse risco sem entender exatamente como esse medicamento age no seu corpo? Agora, se você já usou Tadalafila ou conhece alguém que usa, me conta aqui nos comentários. Você já sentiu que o efeito dela diminuiu com o tempo? Ou já teve algum efeito colateral inesperado? Quero saber a sua experiência, porque isso pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Muita gente usa Tadalafila achando que está melhorando a vida sexual, mas depois de um tempo percebe que as ereções já não são mais as mesmas. Será que o problema está no remédio, no uso errado ou em algo ainda mais grave? A primeira reação da maioria das pessoas quando percebe que a Tadalafila não está mais funcionando como antes é aumentar a dose. E é aí que mora o perigo. Porque o que pouca gente sabe é que o uso excessivo ou descontrolado desse medicamento pode gerar um efeito contrário. Sim, exatamente isso que você ouviu. Ao invés de melhorar, pode acabar prejudicando sua capacidade natural de ter ereções. Mas calma, eu vou te explicar o que realmente acontece. O grande problema é que a Tadalafila não é uma solução mágica e instantânea. Ela depende de vários fatores para realmente trazer os resultados esperados. E se esses fatores não forem levados em consideração, você pode estar sabotando a sua própria performance sem nem perceber. Isso significa que o remédio sozinho não faz milagres. Se você está se alimentando mal, levando uma vida sedentária, sofrendo com estresse e ansiedade, e ainda por cima abusando da Tadalafila, a chance de o efeito ser o oposto do que você quer é muito grande. E aqui está um detalhe chocante que poucos médicos falam. O uso contínuo e indiscriminado pode desregular o mecanismo natural do seu corpo de produzir e manter ereções. Isso porque o cérebro e o sistema nervoso central também têm um papel fundamental nesse processo. E quando você começa a depender de uma substância para algo que seu organismo deveria fazer naturalmente, pode acabar criando uma resistência. Ou seja, quanto mais você usa sem necessidade real, maior a chance de seu corpo começar a depender da medicação para funcionar. Agora imagine a seguinte situação: um homem que nunca teve problemas reais de ereção, mas que decide usar a Tadalafila para melhorar o desempenho. Com o tempo, ele nota que já não consegue ter ereções como antes sem o remédio. Isso porque seu corpo se acostumou à substância e já não responde da mesma forma à excitação natural. Parece assustador, né? Mas isso acontece mais do que você imagina. E olha que nem falamos ainda dos efeitos colaterais que podem surgir, como dores de cabeça, tontura, alterações na visão e até mesmo problemas cardiovasculares quando o uso é feito de forma irresponsável. Por isso, antes de sair tomando Tadalafila como se fosse um energético para turbinar a performance, é essencial entender como ela realmente age no organismo e quais são os cuidados necessários para evitar que ela vire um problema ao invés de uma solução. Agora eu quero saber de você. Você já usou Tadalafila? Já sentiu que ela perdeu o efeito com o tempo? Comenta aqui embaixo sua experiência e me diz se já ouviu falar sobre esse efeito de dependência que poucas pessoas conhecem. A Tadalafila é um dos medicamentos mais populares quando o assunto é melhorar a performance sexual, principalmente por sua ação prolongada, que pode durar até 36 horas no organismo. Mas o que pouca gente sabe é que o uso inadequado pode trazer efeitos contrários ao desejado. Muita gente começa a tomar sem orientação adequada, achando que é um superpoder para a vida sexual, mas depois de um tempo percebe que algo está errado. E é aí que vem a grande questão. A Tadalafila pode, na verdade, estar te deixando dependente e até prejudicando suas ereções a longo prazo. Para entender isso, precisamos falar sobre como a Tadalafila realmente funciona no seu corpo. Esse medicamento pertence à classe dos inibidores da fosfodiesterase tipo 5, PDE5. Isso significa que ele age relaxando os vasos sanguíneos do pênis, permitindo um fluxo maior de sangue e facilitando a ereção. Até aí, parece perfeito, certo? Mas o problema começa quando o corpo se acostuma a esse estímulo artificial e começa a depender dele para obter uma ereção firme. Agora, imagine a seguinte situação: você começa a usar a Tadalafila para dar um up na performance, mesmo sem ter um diagnóstico de disfunção erétil. No início, tudo parece ótimo, mas com o tempo, você nota que sem o comprimido as ereções não são mais as mesmas. Isso acontece porque o corpo se adapta à presença da substância, e o seu mecanismo natural de ereção pode acabar ficando comprometido. É como se o seu corpo esquecesse como fazer isso sozinho. E esse é um dos maiores perigos do uso indiscriminado. Além disso, há outros fatores que podem influenciar negativamente o efeito da Tadalafila. Por exemplo, o uso frequente pode levar a uma tolerância ao medicamento, tornando necessário aumentar a dose para obter o mesmo efeito, o que pode gerar riscos à saúde, como alterações na pressão arterial e dores de cabeça constantes. Sem contar a dependência psicológica, que é um problema sério.
Muitos homens começam a acreditar que só conseguem ter um bom desempenho se tomarem um medicamento, gerando uma insegurança enorme em situações onde não têm acesso à pílula. Outro ponto crucial é o impacto dos fatores emocionais. O cérebro tem um papel fundamental na ereção, e se você estiver ansioso, estressado ou com a autoestima abalada, nem mesmo a tadalafila vai funcionar como esperado. Muitos homens não percebem que o problema da disfunção erétil pode estar muito mais ligado à mente do que ao físico, e acabam recorrendo ao medicamento como única solução, sem tratar a raiz do problema. E se eu te disser que existem estudos apontando que o uso excessivo e indiscriminado de medicamentos para ereção pode estar contribuindo para um aumento de casos de disfunção erétil em homens mais jovens? Isso porque o organismo pode perder a capacidade natural de responder ao estímulo sexual sem o auxílio químico, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar. Agora, se você chegou até aqui, eu quero saber, você já usou a tadalafila ou conhece alguém que usa? Comenta aqui embaixo como foi a experiência, porque isso pode ajudar muitas outras pessoas que estão passando pelo mesmo dilema. E segura aí, porque ainda tem muita coisa importante que eu vou te contar. A tadalafila, mais conhecida como o princípio ativo de medicamentos para disfunção erétil, é amplamente utilizada por homens que buscam melhorar sua performance sexual. Mas será que ela realmente funciona da maneira que muitos imaginam? Ou pode, na verdade, piorar a situação? O que pouca gente sabe é que o uso inadequado desse medicamento pode levar a um efeito contrário ao desejado, tornando as ereções mais fracas ou até mesmo inexistentes com o tempo. E isso acontece por vários motivos que vamos detalhar agora. Para entender melhor como a tadalafila age no corpo, é preciso saber que esse medicamento é um inibidor da enzima PDE5. O que isso significa na prática? Basicamente, ele relaxa os vasos sanguíneos do pênis, permitindo maior fluxo sanguíneo e facilitando a ereção. O problema é que, ao ser utilizada sem necessidade ou em excesso, essa ação pode acabar prejudicando o funcionamento natural do organismo. E aqui entra um dos maiores perigos do uso frequente, a dependência psicológica. Muitos homens começam a utilizar a tadalafila acreditando que ela é uma solução mágica, mas, com o tempo, passam a depender dela mesmo sem precisar. Isso porque o cérebro se acostuma com a presença da substância e perde a confiança na capacidade natural de obter e manter uma ereção. Em outras palavras, o uso contínuo pode acabar gerando um efeito reverso, onde o corpo para de responder da maneira esperada sem a presença do medicamento. Além disso, existe outro fator preocupante, o efeito placebo negativo. Quando um homem acredita que não conseguirá uma boa performance sem a tadalafila, sua mente sabota o próprio desempenho, tornando-o refém do medicamento. Isso é algo amplamente discutido por especialistas da área da saúde sexual, que alertam para os riscos da superdependência e do uso indiscriminado. Mas não é só a dependência psicológica que pode comprometer os resultados. Existem também fatores físicos que interferem diretamente no efeito da tadalafila. Por exemplo, o uso frequente pode fazer com que o organismo desenvolva uma certa resistência ao medicamento, exigindo doses maiores para obter o mesmo resultado. Isso, além de perigoso, pode trazer uma série de efeitos colaterais, como dores de cabeça intensas, queda de pressão e até problemas cardíacos. Outro ponto pouco discutido é a relação entre saúde geral e disfunção erétil. Muitas vezes, a perda de potência sexual não está relacionada à falta de tadalafila, mas sim a problemas como má alimentação, sedentarismo, estresse ou até mesmo distúrbios hormonais. Se a raiz do problema não for tratada, a tadalafila pode funcionar como um simples paliativo, mascarando a verdadeira causa da dificuldade de ereção e fazendo com que o problema piore a longo prazo. Estudos mostram que o uso inadequado da tadalafila pode levar a efeitos colaterais que comprometem a vida sexual. Além da resistência ao medicamento, há casos de homens que relatam uma queda na sensibilidade peniana após o uso frequente. Isso significa que, mesmo conseguindo uma ereção, o prazer e a resposta sexual podem ser reduzidos, afetando diretamente a satisfação durante a relação. Mas talvez um dos erros mais comuns seja o uso recreativo da tadalafila por pessoas que não precisam. Homens jovens e saudáveis, na ânsia de melhorar seu desempenho ou impressionar um ou uma parceiro, acabam recorrendo ao medicamento sem necessidade. O resultado? Eles condicionam seu desempenho ao uso da substância e, quando tentam ter relações sem ela, enfrentam dificuldades, criando um ciclo vicioso de dependência. Então sim, a tadalafila pode até piorar sua situação se você não souber usar corretamente. Mas agora que você sabe a verdade, me conta aqui nos comentários. Você já percebeu alguma diferença no seu desempenho depois de usar esse medicamento? Se esse vídeo fez sentido para você e te ajudou a entender melhor sobre a tadalafila, já se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse. Se você chegou até aqui, comenta "Quero saber mais" nos comentários para eu entender que esse assunto te interessa.
Não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e levar esse conteúdo para mais pessoas. E agora, clica no próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque lá eu te conto algo que você precisa saber para não cair em armadilhas que podem destruir sua performance.